Olá pessoal, estamos aqui para mais uma gotinha de física, onde hoje nós vamos estudar os instrumentos de medidas, beleza? O primeiro desses instrumentos é o famoso amperímetro. Como o próprio nome já sugere, o próprio nome já diz, o amperímetro serve para quê, Ivan? Para medir a quantidade de amperes que vai passar pelo circuito, ou seja, para medir a corrente elétrica. Então vamos imaginar, acompanhe comigo, tá? Vamos imaginar que nós tivéssemos um resistor qualquer e quiséssemos descobrir, nosso objetivo então, turminha, seria esse, Ivan, descobrir que corrente elétrica estaria nesse instante passando pelo circuito. Beleza, e aí, o que nós faríamos? Preciso utilizar um amperímetro, porque o amperímetro vai fazer a leitura da corrente elétrica. Nós teríamos algumas opções. Se nós colocássemos, vamos pensar assim, se nós colocássemos o amperímetro em paralelo ao resistor, o que iria acontecer? Quando a corrente chegasse nesse ponto que nós chamamos de nó, ela iria se dividir. Lembra da gotinha anterior sobre associação de resistores? E aí o seguinte, que a corrente ao se dividir, o amperímetro ia ler a corrente que passaria por ele, não a corrente que passou pelo resistor. Então percebemos que o resultado não vai ser muito satisfatório. Ivan, então o segredo qual é? É associar o amperímetro não em paralelo, mas sim em série ao circuito que se deseja medir. E é interessante por quê? E por que tem que ser associado em série? Porque a corrente que passa pelo resistor, com certeza, vai ser a mesma corrente que passará pelo amperímetro, porque não há outro caminho. Então essa é uma informação muito importante que você não pode jamais esquecer, tá? Você não tem como esquecer, o amperímetro, ele deve estar associado, olha, em série, não é, Ivan? Isso ao circuito, ao resistor que se deseja medir. Claro, é muito importante isso, o amperímetro ele não pode ter uma resistência interna, faz parte do aparelho, não tem como medir isso, modificar, né? Ele não pode ter uma resistência interna muito grande. Por quê? Porque se ele tivesse uma resistência interna muito grande, ele acabaria dividindo a DDP que antes era apenas da lâmpada. O ideal é que ele seja como um juiz no jogo de futebol, ele passe despercebido. Então a resistência interna do amperímetro deve ser a menor possível. A menor possível. O ideal, e aí a gente sugere, a ideia de um amperímetro ideal é que ele tenha uma resistência tão pequena, mas tão pequena que seja nula. Claro que isso é apenas um conceito teórico, porque na prática, por menor que seja a resistência interna do amperímetro, claro, que ela vai existir. Ok? Beleza? Então não esqueça sobre essas informações iniciais sobre os instrumentos de medidas e nesse contexto o amperímetro. Além do amperímetro, Ivan, que outro instrumento de medida é importante, precisamos saber, principalmente para os vestibulares tradicionais e também para o Enem, nós temos o voltímetro. E como o nome também sugere, o bom é isso, o próprio nome já nos faz lembrar, o voltímetro ele vai medir a quantidade de volts a que aquela lâmpada está submetida. Então pense aí vocês, se nós pegássemos, vamos imaginar que nós pegássemos aí um voltímetro e resolvêssemos associá-lo em série a esse resistor. E aí, Ivan? E aí se eu pegasse um voltímetro e colocasse aqui, como amperímetro, isso iria acontecer o quê? Ele iria pegar a DDP, que era só dessa lâmpada aqui, e iria dividir com o próprio aparelho.
E aí o que você vai observar? Ele estaria ali na DDP nesse ponto e não de onde a lâmpada está. Então essa informação é importante. O voltímetro ele não pode estar associado, ser colocado em série ao resistor que eu quero medir. O nosso voltímetro, então, Ivan, ele tem que estar associado, portanto, de que maneira? Em paralelo. Quando eu colocar o voltímetro, então, em paralelo, nós vamos observar que elementos em paralelo, estudamos isso na gotinha de associação de resistores, elementos em paralelo possuem a mesma diferença de potencial. Então, a DDP nos terminais do voltímetro é a mesma DDP nos terminais do resistor que eu quero medir. Interessante também mostrarmos, chamarmos a atenção de que quando vem uma corrente aqui, claro que aqui corre o risco, não é verdade? Corre o risco dessa corrente se dividir. Uma parte passar pela lâmpada e uma parte descer. E isso atrapalha o circuito. Como a gente disse no amperímetro, o voltímetro também tem que ser como o juiz de estádio de um jogo de futebol. Ele tem que passar despercebido. Ou seja, quanto menos corrente passar por aqui, melhor vai ser. Nós dizemos então que o ideal é que a resistência interna do voltímetro seja muito maior que a resistência daquele resistor, daquela lâmpada lá de cima. O ideal é que o nosso voltímetro ele tenha uma resistência interna tão grande, mas tão grande que ela seja o infinito. Claro que é uma situação ideal, na prática o valor é grande, para que passe por ele a menor corrente possível. Não esquecer que diferente do amperímetro, que estava associado em série, o voltímetro deve estar associado em paralelo ao circuito que a gente deseja medir, tá? Então, este voltímetro deve estar associado, isso em paralelo, com uma resistência interna, repito, muito grande, para que passe por ele a menor corrente possível, ok? Bom, mas temos um outro instrumento de medida muito curioso, muito interessante, que é a chamada ponte de Wheatstone. Então, essa ponte de Wheatstone, que aparece desenhada aqui para a gente, nós colocamos 4 resistores num circuito que nos lembra muito o balão de São João, E aí o que vai acontecer? Vai entrar por esse lado aqui do circuito uma certa corrente elétrica, que é a corrente total. Quando essa corrente encontrar esse ponto, que é o nó, ela vai se dividir, não é verdade? Uma parte da corrente vai subir e nós vamos dizer que essa parte que subiu é o I1. E a parte, Ivan, que desceu, a parte que veio para cá, é o I2, ok? Então, a corrente total, é importante isso, quando ela entra no circuito, ela se divide. Uma parte sobe, é a corrente 1, e uma parte desce, é a corrente 2. Só que existe um fio aqui no meio, um fio central, por onde eu não quero que passe corrente nenhuma. Então, a corrente 1 que subiu, ela vai vir, vai chegar aqui, e ela vai descer, passando pelo resistor I2, pelo resistor R2, tá? Então, a corrente 1 subiu, desceu passando pelo resistor R2, beleza? É a corrente 1. Embaixo, a corrente 2 fez a mesma coisa. Passou pelo resistor R4 e ela também vai continuar o seu caminho. Vai vir para cá, isso, Ivan? Perfeito. E ela vai passar pelo resistor que nós chamamos de R3. Essas duas correntes que tinham sido divididas nesse nó na entrada do circuito, novamente se encontra nesse nó aqui, passando a valer a corrente total que havia entrado no meu circuito, ok?
Chamamos a atenção que nós não queremos nenhuma corrente passando por esse fio. Quando isso ocorrer, nós vamos dizer que a nossa ponte de Wheatstone está em equilíbrio. São os casos que se estudam a nível de ensino médio, né? Ivan, mas como é que você vai ter certeza que por esse fio não vai estar passando corrente nenhuma? Eu vou colocar, turma, aqui bem nesse fio no meio, um instrumento, né? Um aparelhozinho chamado de galvanômetro. E o galvanômetro ele tem a capacidade de detectar correntes elétricas extremamente pequenas. Então, se eu coloco o galvanômetro ali e o ponteirinho dele fica cravado assim no zero, não se mexe, eu tenho a certeza e a tranquilidade que realmente por esse fio central não tem corrente elétrica e a minha ponte está em equilíbrio, ok? Bom, prosseguindo em nossa análise, nós vamos perceber o seguinte: esse primeiro pontinho, que foi o nó em que a corrente se dividiu, eu vou dizer que é o terminal A. Pronto, é o ponto A, terminal A. Aqui em cima eu vou ter o ponto B, o terminal B. Aqui o ponto C, isso. E aqui embaixo, Ivan, eu vou ter o ponto B, ok? Interessante, pessoal, que ao olharmos para esses pontos, olha que raciocínio a gente pode tirar. Lembram da primeira lei de Ohm, do Uri, estudada em gotinhas anteriores? Então, veja bem, se nesse fio central não está passando corrente elétrica, se a corrente elétrica, não é, Ivan? Ela é zero, não está passando corrente elétrica, pela primeira lei de Ohm, eu vou afirmar o quê? Que a DDP também é zero. Ou seja, se por aqui não passa corrente, a diferença de potencial dos extremos do fio central tem que ser também zero. E para que a DDP seja zero, não tem diferença de potencial, estes potenciais que aí estão, ó, o VB e o VD, eles vão ter os valores iguais. Sendo o potencial de B igual ao potencial de D, não teremos diferença de potencial. E se não tem DDP, claro, não tem corrente elétrica. Informação muito importante, isso que acabamos de construir, ok? Vamos então criar algumas equações. Vamos devagarzinho entender isso. Vamos pegar primeiro esse resistor aqui, o R1. Vou aplicar a primeira lei de Ohm para ele. Veja se vocês concordam. A DDP, ó, entre os seus extremos, o AD, é igual ao valor de R1 vezes I1. Pronto, aqui está a minha equação da primeira lei de Ohm, ok? Só que o AB é VA menos VB, não é, turma? Claro, e vai a diferença entre os potenciais de A e de B. Ok, que é igual a R1 vezes I1. Esta é a primeira equação que nós criamos. Vamos prosseguir fazendo isso, criando a primeira lei de Ohm para cada um dos 4 resistores, ok? Vamos aqui para baixo agora, vamos lá. Aí o que vai acontecer? Nós vamos dizer o seguinte, que VA, ó, UAD, pronto, UAD vai ser R4, Ivan, isso, vezes I2, pronto. UAD, a diferença de potencial de A para D, vezes a resistência R4, que é igual, melhor dizendo, UAD é igual a resistência R4 vezes a corrente I2. Olha aqui. Mas quem é UAD? É o potencial de A menos o potencial de D, ok? Que é igual a R4 vezes I2. Vejam que aqui nós construímos a nossa segunda equação, ok? Vou convidar vocês agora para compará-las. Olha bem, preste atenção. Compare a primeira com a segunda, beleza? E aí aparece uma coisa muito interessante que é o seguinte, o que foi que nós aprendemos? Que o potencial VB é igual a VD. Espera aí, Ivan, será que é o que eu estou observando? É.
Turminha, se VB é igual a VD, o que é que nós, então, acabamos de mostrar, acabamos de provar? Que esta equação 1, ela é igual a 2. Concordam? Como é que é, Ivan? VB não foi igual a VD, porque não passou corrente elétrica, estava em equilíbrio, os potenciais eram iguais porque não tinha DDP, potencial de B igual a de B. Então aqui VB é a mesma coisa que VD. São iguais. VA menos VD, VA menos VD. Aí vai, então as equações são iguais. Eu posso dizer que a equação 1 é igual à equação 2. Quando eu igualá-las, eu vou colocar aqui no cantinho, ó, R1 vezes I1, né? Essa é igual a essa, é igual a R4 vezes I2. Prontinho, olha lá. Esse termo é igual a este, porque esses da esquerda são iguais, ok? Bom, nós vamos fazer então, com muito cuidado, olhe, analise, construa você também essa ideia, porque aí você aprende, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa aí para o outro lado. Pronto, Ivan, perfeito, né? Isso, para os resistores R2 e R3. Enquanto eu vou apagando aqui, se você já quiser ir treinando, tentando fazer para ver se você está entendendo, é legal, tá? Então vamos lá, vou aplicar agora a primeira lei de Ohm aqui, BC. Então vamos lá. O BC vai ser o quê? Vai ser R2 vezes, né? Isso, I1. Perfeito, né? Mas quem é o BC? É o potencial de B menos o de C. Tá bom. VB menos VC é igual a R2 vezes I1. Prontinho. Olha aí. Aqui novamente eu vou numerá-la, né? E vou dizer que é a minha primeira equação para esse lado direito. Tudo bem? Vamos lá. Só falta agora analisar o R3. Então, R3 está entre que terminais? DC. Então, Ivan, o DC, olha lá, R3, vai acompanhando, né? Vezes I2. Parece, turma, ser uma coisa meio que estranha, né, Ivan? Mas a gente consegue fazer tranquilamente, né? Devagarzinho a gente aprende. O DC é o potencial de D menos o de C, que é R3 vezes I2, né? Essa é a minha segunda equação. Assim como nós fizemos na discussão anterior, eu pensei no seguinte, que VB é igual a VD, não é? Mas se aqui é VB e aqui é VD, olha de novo, que legal. VB menos VC, VD menos VC, mas como VB é igual a VD, então esses lados aqui também vão ser iguais. Bom, né? Vou igualar. Vou dizer então que R2, olha aí para vocês acompanharem, vezes I1, olha aí, é igual a R3 vezes I2. Prontinho, né? Com isso, nós estamos montando um sistema sim, e um sistema onde aparecem essas duas equações aí para a gente, tá? Essas duas equações que aparecem lá, que nós escrevemos ali embaixo, eu vou chamar de equação A e equação B. Eu poderia isolar o I1 aqui em um e jogar na outra, é um sistema. Mas a melhor maneira que nós temos de resolver um sistema na física é dividir uma equação pela outra. Sério, dividir uma pela outra. A por B, B por A, tanto faz, né? Então vamos lá. R1 vezes I1 é igual a R4 vezes I2. Eu estou dividindo, repito, a equação A pela equação B. Uma forma de se resolver um sistema, não é? Dividido por R2 vezes I1. Pronto, igual a R3 vezes I2. Quando eu fizer isso, olha que legal, que interessante, corto I1 com I1, I2 com I2. E aí, Ivan, e aí que fazendo a multiplicação cruzada, R1 vezes R3 é igual a R2 vezes R4. Que interessante. Ivan, você fez toda a dedução aí, não é? Toda a prova, mas lembrar disso aqui é muito simples. É só pegar o que está aqui, multiplicar pelo 3, isso. Que é igual a 2 cruzado multiplicando pelo 4. Pronto. Isso sempre vai ocorrer
quando a ponte de Wheatstone estiver em equilíbrio. E o que é estar em equilíbrio? Não passar corrente elétrica pelo fio central. Essa montagem, Ivan, ela serve para quê? Para medir resistores, né? Suponha que eu conhecesse o valor de R1, conhecesse o valor de R2, e eu não conhecesse o valor, eu conhecesse R1, R3, suponho, não conhecesse R4. E esse R2 aqui fosse o que nós chamamos de reostato. O que é um reostato na física? É um resistor de resistência variável. Então, tipo assim, né? Eu sei quem é R1, eu sei quem é R3, beleza. Eu não sei R4, eu quero descobrir. Aí eu vou mexendo no valor de R2, eu vou mexendo no reostato, né? Eu vou alterando o tamanho dele, o comprimento, Aí na hora, e o galvanômetro está marcando a corrente, Na hora que eu colocar um determinado valor para o R2, certo? E o ponteirinho do galvanômetro cravar no zero, aí eu paro, eu deixo. Aí eu vou saber o quê? Que R1, R2 que eu conheço, né? Aquele ponteirinho lá parou no valor, o R3, jogo na fórmula e calculo o R4, porque essa equação é válida no momento em que o galvanômetro não marcar nenhuma corrente elétrica. Perfeito? Então essa é a ideia da nossa ponte de Wheatstone, que serve para medir valores de resistências, ok? Essa foi mais uma gotinha de física. Grande abraço.